Boa noite a todos. Sejamos muito bem-vindos à nossa querida casa, Filhas do Senhor. Sintamos todos muito à vontade, tanto nós, nos dois planos da vida que aqui estamos, como também os nossos irmãos e amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, rogando que as mensagens encontrem espaço produtivo, terreno fértil em nossos corações e nas nossas consciências, renovando-nos o ânimo e a vontade de sermos melhores a cada dia, superando as mazelas em nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Encontramos em Mateus, capítulo 9, versículo 16, a voz de Jesus, o sábio conselho, meigo Rabi da Galileia, que nos diz: ninguém coloque remendo de pano novo em vestido velho. E pensamos, parece meio estranho, porque quando temos uma roupa que requer um remendo, por óbvio será um remendo de um pano novo. Por que eu colocaria o remendo em um pano velho e um vestido velho? Não é? O remendo há de ser novo. Esse é o nosso sentido. Essa é a nossa cultura, essa é a nossa, digamos, estratégia de sobrevivência. Mas Emmanuel, na primeira mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, comenta esse versículo com o título, nessa mensagem, de Recomecemos. E ele nos faz perceber, Emmanuel, que por vezes nós nos deparamos com situações extremamente dolorosas. É uma amizade desfeita, é uma injustiça sofrida, é a perda de um ente querido, é a saudade, a distância do filho, do neto, é uma doença que nos sacode e, sobretudo, um desvio que voltamos a cometer quando nós nos propusemos a não mais cometer esse desvio. E na nossa senda de reforma íntima, nós começamos a pensar: não quero mais fazer aquilo, não quero mais errar nesse ponto, não quero mais faltar com a verdade, não quero irar-me com tanta facilidade, quero abandonar tal ou qual vício. E de repente, lá estamos nós, incorrendo exatamente naquele desvio a que nos propusemos mudar. Entretanto, isso, por mais que tenhamos esse investimento moral, comportamental, ético, espiritual, qual de nós não passa por isso? Qual de nós não acorda no outro dia triste, decepcionado e muito pior do que uma injustiça sofrida de alguém que impedra em nós? É a dor da consciência nossa por um erro cometido. Ninguém vai nos apontar o dedo. Nós apontamos o dedo para nós mesmos. Isso dói. E todos nós sabemos como dói. Mas Deus nos fala pela voz da natureza. E assim como o grão de milho, o grão de feijão, transforma-se pela semeadura e pelo cultivo em tantas vezes outros. E nós vemos também nessa linha de renovação o ano recomeçar a cada janeiro. E a semana, como hoje, no nosso costume, recomeça na segunda-feira. Claro, a semana civil começa no domingo. Mas a nossa semana de labor, de renovação, começa na segunda-feira. E o sol nasce
todos os dias invariavelmente. E todos os dias, invariavelmente, ao cair da tarde, o sol se põe aqui para ressurgir do outro lado do nosso orbe. Infatigável e infalivelmente, a natureza continua com seus ciclos. A água que bebemos, que vira gelo, que vira vapor, que vira chuva, que vira água, que alimenta a fonte, que mata a nossa sede, que vira gelo, que vira vapor. Gente, mas é rotina? Não. É a lição da vida. Recomecemos. Recomecemos sempre, sempre. Mas, se um grão de milho requer de nós o cultivo da terra, o tratamento adequado contra as aves que podem catar esse grão, contra as ervas daninhas, não é verdade? Nós também precisamos do cuidado em nós. Nós também precisamos colocar os nossos remendos. E para colocar os nossos remendos, o tecido velho do vestido velho já não serve. É preciso ararmos em nós, esculpirmos no nosso coração, na nossa vontade, na nossa consciência, o firme desejo de fazermos diferente. Provavelmente cairemos novamente. Não tenho dúvida de que eu cairei novamente. Nenhum de nós. Posto que até os apóstolos de Jesus não negaram, eu quero dizer, não deixaram de ser quem eram, até serem, virem a ser o Espírito iluminado a que estavam destinados. Então nós vamos ver Pedro negar a Jesus. Mas Pedro se renovou. E é preciso então jogarmos para isso o homem velho fora. Cada dia tirarmos uma casca da nossa carapaça moral e olhar humildemente para dentro de nós e reconhecer o que nós ainda queremos investir em nós mesmos. Nós não estamos olhando para a janela do nosso vizinho, nem para o nosso colega do lado. Esta trajetória é individual e intransferível, porque é o nosso processo de amadurecimento, de suavidade, de construção da ternura cristã, da doçura evangélica no nosso coração. E nós nos lembramos o que tem aqui atrás na nossa camisa dos séculos. Aquela célebre frase de Chico, que ninguém pode voltar o tempo e fazer um novo começo. Mas todos nós e qualquer um de nós pode começar agora e fazer um novo fim. E é isso que Jesus diz. Larguemos mão do pano velho. Recomecemos hoje, agora, a despeito dos joelhos feridos, da queda, da dor tão dorida no coração pela nossa queda íntima. Mas recomecemos, porque Deus é tão maravilhoso que nos deu o recomeço diário nas vozes da natureza para nos inspirar a crescermos sempre. O que nós não podemos, no entanto, e nada nos salvará disso, é jogar fora a oportunidade. A oportunidade que temos agora de começarmos recomeçarmos, retomarmos o nosso projeto íntimo, pessoal, de amadurecimento e de adocicamento. Inventei uma palavra. De adocicamento dos nossos corações, dos nossos gestos, das nossas atitudes, das nossas convivências. Só não podemos perder
a oportunidade, porque a oportunidade perdida, como o próprio Emmanuel escreveu, é sempre uma perda real. Sintam, todos vocês, o meu abraço, o meu carinho e a certeza de que falamos hoje muito mais para a nossa própria consciência. E agradecemos a vocês por nos ouvir e nos ajudarem a recomeçar. Deus abençoe vocês. A vocês, pela atenção, muito obrigada. Agora a Elisângela falará com vocês. Isso aqui é para cortar. Pessoal, boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Sejam todos bem-vindos aqui ao Centro Espírita Vinhas do Senhor. Boa noite também a você que nos acompanha pelas redes sociais. Também é um prazer saber que você está aí do outro lado, prestigiando aqui os eventos da nossa casa. Aproveite que está conectado, curta, comente, compartilhe e ajude o SEVES a levar o conteúdo que é produzido aqui para mais pessoas. Então hoje, o tema que eu propus para a gente poder refletir é a depressão. Mas um outro olhar sobre a depressão, uma visão espírita sobre o que é a depressão. Esse mal terrível, essa doença grave, às vezes silenciosa, que chega de mansinho, aos poucos, e quando a pessoa se vê, ela está mergulhada ali num poço que muitas vezes ela não consegue enxergar fim e nem luz. Uma doença que afeta todas as faixas etárias da população, adolescentes, adultos, idosos, mas crianças também. Vem crescendo o número de crianças que apresentam depressão. E também todas as faixas etárias, todas as faixas de classes sociais. Não escolhe classe. A depressão afeta qualquer um. E de acordo com os estudos do Ministério da Saúde, cerca de 15% da população brasileira apresenta algum grau de depressão. O Brasil é o 5º país mais depressivo do mundo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a depressão está em quarto lugar na demanda do sistema de saúde mundial. A depressão, segundo a OMS, acomete cerca de 300 milhões de pessoas no mundo todo. E também estimativas da própria OMS falam que até 2030 essa doença poderá ser a doença mais comum do mundo. Então, por esses números, a gente pode ver que como é uma doença que realmente merece um pouco da nossa atenção. Porque são números, estimativas, que está crescendo, e 2030 está ali, né? Nós estamos aí terminando 2024, 2025 batendo a porta, e 2030 é um pulinho. Então já imaginou em 2030 a depressão ser a doença mais comum do mundo? Então a gente precisa refletir um pouco sobre ela. Como a gente pode fazer para tentar evitar que ela chegue até nós, ou evitar que ela chegue até um de nossos parentes ou pessoas da qual nós convivemos. Tentar pelo menos amenizar os estragos que essa doença pode fazer na vida das pessoas. E os sintomas da pessoa depressiva, né, nós sabemos, a maioria de nós, é muito comum, né, as pessoas terem tristeza, né, aquele vazio, a falta de ânimo para tudo, pessoas que veem o mundo sem cor, as pessoas se isolarem, não querer sair, aquela negatividade, aquele sentimento de que elas são inúteis, que não servem para nada,
ou choram, pode ter insônia, pensamento autodestrutivo, que esse é terrível, né? Infelizmente, o número de pessoas que se suicidam por causa da depressão também tem aumentado bastante, principalmente entre os jovens. Então, é complicado, né? O desleixo consigo mesmo também é um sintoma, às vezes, de depressão. Mas também existem aqueles sintomas que, às vezes, passam desapercebidos. Como pessoas, por exemplo, que têm uma ansiedade muito grande, ou uma euforia muito grande. Pessoas que, às vezes, depois que passaram por alguma dificuldade, por algum desgosto, a pessoa passou a beber demais. A pessoa, às vezes, passou a comer demais. Ou então aquela pessoa que não quer ficar sozinha um minuto, quer sair de casa o tempo todo, vamos passear, vamos ali, vamos comigo, fica comigo. Às vezes pode ter também uma depressão ali camuflada. E as causas, segundo a medicina, pode ser genética, porque estudos comprovam que a suscetibilidade de uma pessoa que tem depressão na família, ter depressão também é de 40%. Não quer dizer que ela vai ter, mas as chances dela ter uma depressão aumentam 40% mais. As causas também, segundo a medicina, são da bioquímica cerebral. O nosso cérebro, ele produz substância, né, neurotransmissores, a dopamina, a serotonina e a noradrenalina. E a falta ou a deficiência dessas substâncias no cérebro também podem ser causadoras da depressão. E também os eventos vitais pelo qual nós passamos, né? Os estresses, os problemas do nosso dia a dia, os traumas, às vezes as perdas, também podem desencadear episódios de depressão, segundo a medicina. Mas hoje eu vou convidar vocês para a gente ter uma visão espírita realmente sobre essa depressão, sobre o que é a depressão ao olhar da doutrina espírita. E para a gente poder falar de depressão, a gente primeiro precisa entender e falar sobre os ciclos. A nossa amiga Ide acabou de falar aqui também do recomeço, né, da vida que está ali recomeçando todos os dias. E a nossa vida é feita de ciclo. Desde os ciclos mais básicos e mais vitais. Respirar. Respirar é um ciclo. O ar entra pelo nosso pulmão, passa ali dentro, sai gás carbônico, é um ciclo. Os dias, as semanas, os meses, a gestação, o nascer, o crescer, o envelhecer e o morrer. É um ciclo. Todos nós estamos sujeitos aos ciclos. Tudo o que Deus criou tem um ciclo de começo, meio e fim. E, novamente, começo, meio e fim. Isso é uma renovação natural, lei cósmica que Deus criou. Até mesmo nós, como espíritos imortais, nós temos os ciclos. Os encarnados, que nós estamos aqui, os ciclos nossos de vida, mas como desencarnados também. Nós temos ciclos que nós passamos, eu estou aprendendo, eu estou evoluindo, chegou o momento de eu encarnar, é um ciclo que eu passei. Ou eu estou sofrendo, eu estou em região umbralina, mas agora eu enxerguei a luz e eu estou sendo socorrido. É um ciclo também, que está terminando. Mas o que a gente precisa entender é que quando um ciclo termina, logo em seguida outro está começando. É sempre uma espiral, começo, meio e fim, começo, meio e fim, começo, meio e fim. O tempo todo. Então a gente pode dizer que tudo se acaba, mas nada termina. Porque o final de um ciclo é o começo de outro. E aí é que entra a depressão. A pessoa que não aceita que aquele ciclo da sua vida terminou e que outro está começando, seja ele bom ou seja ele doloroso,
é a pessoa que está sujeita à depressão e que provavelmente vai sofrer de depressão. É a não compreensão, a não aceitação que as coisas mudam, é que começa aí o processo de depressão. Então é correto afirmar que toda pessoa que é depressiva é porque não está aceitando uma mudança de ciclo, não está aceitando algo novo que aconteceu na sua vida. Aí vocês podem me perguntar: Elisângela, mas tem pessoa que tem tudo, está tudo maravilhoso, mas está deprimida. Acontece. A pessoa não aceita o ciclo, às vezes mesmo sem saber que ciclo é esse. Acontece muito. Por quê? Porque cada um de nós temos dentro da gente um vazio que já é inato nosso. E isso a gente vê muito bem explicado na questão 400 do Livro dos Espíritos, que o Kardec pergunta à espiritualidade: o espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? E a espiritualidade responde: é como se perguntasse ao preso se ele gosta de ficar na prisão. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre do seu envoltório, quanto mais grosseiro ele é. Então, talvez esse vazio que nós sentimos, que está tudo bem na nossa vida, está tudo certo, mas a gente às vezes tem aquela tristeza, aquela coisa que não está bom, pode ser originário disso. Porque nós somos espíritos e estamos aqui encarnados como bênção, é claro, porque a encarnação é bênção, mas querendo ou não, nós estamos presos e limitados nesse corpo que Deus nos deu. Graças a Deus, a maioria de nós corpos perfeitos. Mas também tem pessoas que têm corpos complicados, às vezes deficiente, às vezes pesado. Então nós já temos naturalmente essa melancolia. E é justamente essa melancolia que está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no subtítulo com o mesmo nome, Melancolia, que fala assim: sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que o vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, esforçando-se em vão para sair de um corpo no qual ele é aprisionado. E reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo. E como o corpo lhe sofre as influências, toma o tédio e o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgai infelizes. Então, só pela nossa natureza de sermos espíritos imperfeitos, aprisionados dentro de um corpo, nós já temos uma propensão a ter uma certa depressão, vamos dizer assim, né? Ter essa melancolia. E somado a isso, nós temos também as dificuldades da nossa vida. Então, nós temos nossos momentos de tristeza inato, e também aquela busca que nós aqui como encarnados temos pela felicidade, de querer as coisas sempre mais, querer bens, querer dinheiro, querer um bom trabalho, querer ter um corpo perfeito, querer de repente um amor, daquele amor de cinema, né? O nosso orgulho de não querer ficar por baixo de ninguém, de querer estar sempre acima dos outros, não querer ser inferior a ninguém. O nosso egoísmo de não querer perder ninguém. Né? As nossas ilusões, as nossas expectativas que a gente deposita nas outras pessoas, esquecendo que elas são imperfeitas. E aí, quando algo que a gente cria, que a gente quer, que a gente gostaria, acontece ao contrário, aí vem a depressão. Então, a depressão é uma doença do corpo físico, mas também do nosso espírito. Também uma doença espiritual.
Então, como nós estamos encarnados no mundo de provas e expiações e somos imperfeitos, a gente pode dizer que é quase impossível a gente passar por uma encarnação sem momentos depressivos. Todos nós já tivemos, ou estamos tendo, ou teremos momentos. É aquela famosa deprê, né? A bad que a moçada fala. Passamos por esses momentos, mas tem que ser por pouco tempo. É normal a gente ficar melancólico, mas por pouco tempo. E por que por pouco tempo? Porque a doutrina espírita nos mostra exatamente que como a nossa existência é pautada em ciclo, a não aceitação nos leva à depressão. Então nós não podemos ficar apegados a isso. É normal, o ciclo todo o ser humano tem, os animais têm, as plantas têm, tudo isso num processo natural de evolução. Nós não evoluímos parados, trancados dentro de casa, sem convivência com os nossos irmãos. Nós precisamos desse ciclo de convivência com as pessoas, desse ciclo de nascer, crescer, envelhecer e morrer, para que a gente possa evoluir. Então é natural. O que a gente não pode é fazer das nossas dificuldades, das nossas tristezas, uma ideia fixa. Ter aquilo na nossa mente. Porque a gente fica com culpa, a gente fica com remorso, a gente fica com aqueles porquês, com aquele não conformismo, e aí é a receita para a depressão. É aquela pessoa que fica ali, por que que meu casamento acabou? Por que Deus tirou ele de mim? Por que que ele fez isso comigo? Por que que ele me deixou? Por que que ele não me quis? Por que que as coisas são assim? Ideia fixa na cabeça. Só de falar isso, parece que já é uma coisa muito negativa, só da gente ouvir. Agora você imagina uma pessoa que fica com esse pensamento dias, semanas, meses, anos, com isso na cabeça. É impossível. A espiritualidade que está ali, inimiga, né, louca, para poder te atingir, está achando um campo totalmente adubado para agir. Aí junta os seus pensamentos, junta influências negativas, fica quase impossível sair dessa depressão. A pessoa que faz das suas dificuldades a ideia fixa, ela perde a sintonia vital com Deus, que é a nossa força vital. Perde-se essa sintonia, porque ela cria em volta dela uma energia tão negativa, uma negrégora, que ela vai criando em volta dela uma atmosfera densa, fechada, que às vezes nem quem está aqui encarnado consegue ajudar, que dirá a espiritualidade chegar ali para poder tentar fazer alguma coisa. Então, evitar a depressão ou acabar com a depressão é um processo que depende muito de nós. Da gente não ficar preso às coisas da vida, às coisas que nós não gostaríamos que tivesse acontecido. Né? Aquele dinheiro que eu perdi, ou aquele emprego que eu não tive, ou aquele filho querido meu que foi embora. É claro que é triste. Veja bem, a doutrina não fala que nós não temos que sentir, nós temos que sentir, mas por pouco tempo. Essa tristeza não pode ser ideia fixa e ficar ali matutando nos nossos pensamentos para o resto da vida. E nesse sentido de a gente ter esse tipo de pensamento bom, de saber que nada acontece por acaso, a doutrina espírita é fantástica para nos ajudar. Porque através dos estudos das suas obras, através de palestras, através do conhecimento da doutrina, do conhecimento de como é o nosso processo de encarnação e reencarnação, nós vamos criar aí um escudo contra a depressão, ou também um meio de amenizar todas essas tristezas que nós sentimos. Porque o espiritismo nos mostra que as dores têm a sua razão de ser,
que as dificuldades que nós passamos muitas vezes são necessárias, a maioria das vezes necessárias, né? Tudo isso para a nossa evolução, para a nossa reforma íntima e para a gente reparar os nossos erros cometidos aí, que é o nosso propósito aqui como encarnados, é reparar as nossas faltas. Então nós precisamos aprender que as dores são aprendizado, são necessárias. A doutrina espírita nos mostra, primeiro, que somos imperfeitos, que nós vamos errar 1, 2, 10, 20 vezes. Mas cada erro é um ensaio para um acerto, desde que você aprenda com ele e tente se modificar. Então é natural errar. A gente não precisa ficar se punindo, se deprimindo com a culpa de ter errado. É só a gente recomeçar. A doutrina nos mostra que nós estamos aqui justamente para reparar isso. Se a gente sofre também, é porque em algum momento nós violamos as leis naturais. Nós cometemos erros, às vezes graves, às vezes atrocidades, e que precisam ser reparadas. E nada é por acaso. A doutrina também nos mostra. Mas também nenhum sofrimento é para sempre. Tudo passa, por mais difícil que seja. A lei de causa e efeito está aí, nos mostrando isso. Nós também somos os artífices da nossa própria sorte. Porque através das nossas escolhas que nós fizemos em vidas passadas e nessas, através das escolhas que fazemos hoje, é como vai ser o nosso futuro. A gente planta hoje, mas a gente vai colher amanhã. Então, talvez, se eu estou passando por perdas, por dificuldades, por momentos difíceis, é porque eu plantei antes. Então, eu estou colhendo agora. Mas nada dura para sempre, nem o mal dura para sempre, nem uma felicidade dura para sempre, mas nem o mal também. Então há sempre a chance de recomeçar. Como a nossa irmã Ide falou aqui, é sempre tempo de recomeçar. A gente não está condenado eternamente, né? Tudo tem um conserto. O arrependimento, expiação, reparação está aí justamente para que a gente olhe o que a gente fez de errado e que a gente possa reparar. Também nós sabemos que nós somos submissos à vontade de Deus, à vontade do Pai e das coisas que nós escolhemos no nosso plano reencarnatório. Então, se aquela perda de repente prematura, violenta aconteceu, teve um porquê. Nós assumimos o risco disso acontecer. E não adianta ficar se lamentando. Mas por quê? Por que teve que ser assim? Não resolve, muito pelo contrário, só leva a gente cada vez mais para baixo. E principalmente a doutrina nos explica que nós não estamos sozinhos. Basta a gente querer, basta a gente entrar em oração, ter bons pensamentos em contato com a espiritualidade amiga, que a luz vem para a gente. A solução daquele problema ou a aceitação daquele problema vai chegar. Nós nunca estamos sós. E também que a verdadeira felicidade nossa não é deste mundo. Às vezes nós sofremos e ficamos deprimidos porque buscamos bens deste mundo. Bens muitas vezes materiais, bens físicos. E às vezes esse bem não vem e a gente se deprime. Mas por que eu quero ter tanta riqueza aqui? Se a minha riqueza maior está lá no céu. A gente precisa pensar sobre isso. Por que eu estou sofrendo? É realmente uma coisa necessária? A gente precisa estar de olho nisso. Porque às vezes essa nossa vontade de querer sempre mais pode levar a gente até um processo depressivo. Então todo o conhecimento dessas máximas nos fortalece e nos ajuda para que a gente não fique triste, não caia em uma depressão, ou pelo menos se a gente cair em uma depressão, a gente possa ter meios para combater e sair dela mais depressa, independente da causa. Tá bom? Nós temos que ter esperança e força para seguir nessa caminhada, e para isso a doutrina espírita nos ajuda muito. Então, meus irmãos, os problemas existem,
e sempre vai existir, porque nós estamos aqui realmente para passar por todos eles. Mas as amarguras terrenas, elas podem ser superadas pacientemente quando você perceber que há um propósito divino para tudo que a gente passa nessa vida. E se não é um propósito divino, provavelmente é resultado das suas escolhas erradas que vocês fizeram. E Kardec coloca para a gente, ainda nesse subtítulo de melancolia, ele coloca assim: resistir com energia às impressões que enfraquecem a voz e a sua vontade. Se o desgosto se precipitarem sobre vós, sedes fortes e corajosos para suportar. Então, é possível passar por toda essa dificuldade, por toda essa melancolia. E Kardec ainda continua: é difícil aceitar e seguir, mas precisamos viver seguindo bem. E nós precisamos mesmo, porque às vezes aquela coisa que acabou estava muito boa, mas esse ciclo que vai começar de repente vai ser melhor também, vai ser tão bom quanto. Às vezes é ruim, é verdade, mas às vezes é bom. Um bom exemplo simples para a gente entender como que os ciclos são importantes. Todo mundo sabe, as borboletas, que começa lá por uma lagarta. Então ela passa por todo aquele período de lagarta, está bem ali, vivendo a sua vidinha, mas em um determinado momento esse ciclo dela precisa se encerrar. Deve ser doloroso, deve ser difícil, mas qual é a recompensa dela? Depois que ela sai daquele casulo, olha como a vida dela se transformou. Linda, bonita, que todos admiram. Não deve ser fácil passar por esse processo. Então, muitas vezes, a gente também somos como borboletas. Temos a nossa vidinha tranquila, calma, feliz, mas alguma coisa acontece que a gente se fecha dentro daquele casulo, necessário, porque a gente precisa passar pela dor, assimilar tudo que está acontecendo ali com a gente. Mas a lagarta não fica dentro do casulo para sempre. A gente também não pode se fechar para sempre. Tem que se abrir para o mundo. E muitas vezes, quando a gente encontra esse caminho novo, a gente vai ver que é tão lindo, tão bonito e tão bom como deve ser aí a vida de uma borboleta. Então, se está fácil, se está difícil de aceitar, se está difícil de seguir vivendo bem o que você está passando, se você não consegue esquecer e se ainda você não conseguiu encerrar aquele ciclo que está deixando você tão para baixo, é bem provável que você esteja ou iniciando ou já dentro de um quadro depressivo. Se o que você passou ainda dói, procure ajuda. É fundamental procurar ajuda, porque Kardec falou que a gente não tem que ser corajosos e fortes, mas ficar forte não significa ficar sozinho. Ficar forte é falar para as pessoas o que você está sentindo, o que você está passando. Não é vergonha, não é humilhante, de forma alguma. Não precisa aguentar tudo sozinho. Procure médico. Não deixe de tomar medicação. É muito interessante que as pessoas não gostam de tomar medicação. Ah, mas eu vou tomar remédio para o resto da minha vida? Tá, mas você quer ficar doente para o resto da sua vida? Por que então não tomar remédio? A medicina está aí como uma dádiva de Deus para ajudar a gente. Se existe medicação, se existe meios da gente amenizar aquelas dores que nós estamos sentindo, por que não tomar? Claro, tem remédios que às vezes têm alguns efeitos colaterais, mas a maioria deles faz mais bem do que mal. Vamos se ajustando numa dose, num outro tipo, de um outro jeito, mas é fundamental a gente procurar ajuda e seguir certinho no tratamento. Mas também precisamos buscar amparo emocional, ajuda espiritual, seja de qual religião você for, seja na sua igreja, católica, evangélica, onde você for, procurar ajuda, e de qualquer idade, jovem, adolescentes principalmente, né? Que a adolescência já é uma fase muito complicada.
tantas ideias, essa glândula pineal que está ali se abrindo e mostrando quem ele realmente é, aquele espírito. Então, você adolescente que está aí nos assistindo, se você acha que as coisas não estão boas, que está difícil, que você não vai conseguir aguentar sozinho, peça ajuda, não fique sozinho. E as crianças também, né? E nós, mesmo que a gente não tenha, a gente pode falar assim, mas eu não tenho nada disso que você está falando, graças a Deus eu não estou depressivo. Mas vamos ficar de olho nas pessoas que estão ao nosso lado, porque às vezes pode estar do nosso lado ali, todos os dias, e a gente não vê. É muito comum, quando a gente conversa com família de suicidas, eles falarem, mas eu não sei porquê. Eu não sei o que estava acontecendo, ele não falou nada. Às vezes ele pode ter dado algum sinal, mas na correria do nosso dia a dia, a gente não conseguiu enxergar. Então vamos ficar atentos também às pessoas que estão à nossa volta, porque sempre algum sinal tem. E vamos tentar também, gente, manter a nossa saúde mental boa, né? Porque pessoas que têm uma saúde mental boa, é mais difícil ter depressão. Então vamos cuidar de nós. Então vamos procurar manter o bom humor diante de qualquer dificuldade. É claro, não é fácil, mas vamos tentar ver o lado bom das coisas e vamos parar de ficar se angustiando ou às vezes se irritando por qualquer probleminha, por qualquer coisinha, por qualquer coisa do dia a dia, né? Essas coisas pequenas. Porque se a gente soma uma coisa pequena aqui, pequena ali, pequena ali, pequena ali, essa coisa vai aumentando. Então vamos pensar positivo, ser uma pessoa positiva e ter atitude positiva. Vamos tentar também substituir os nossos sentimentos de autopiedade por vibrações positivas. Por exemplo, eu não vou conseguir fazer aquilo. Olha aí, sua autopiedade. Você achando que você não vai conseguir. Então não é melhor pensar, vai ser difícil, mas eu vou conseguir. Pode ser que às vezes você não consiga, mas saia desse episódio com a certeza de que você fez o melhor que você pôde, mesmo sem conseguir. É uma outra maneira de olhar as coisas, é você vibrando positivo e o universo conspirando para que você consiga. Outra coisa, vamos ocupar a nossa mente. As pessoas ativas não têm tempo de ficar fomentando ideias deletérias. Então ocupe realmente seu dia, com qualquer coisa que seja, com seus afazeres, com leitura, com seu trabalho, com artesanato, com atividade física, até mesmo com TV. Não tem problema, desde que seja uma coisa que te instrua ou que seja alguma coisa que te traga alegria, que você dê sorrisos e que você se distraia. Mesmo que você goste de ficar o dia inteiro deitado no sofá, não tem problema, mas desde que você não fique deitado no sofá só pensando coisas negativas. Pense sempre coisas positivas para manter a nossa mente e a nossa vibração boa. Vigie, isso é vigiar. Quando a gente tenta ter pensamentos bons, quando aquela ideia ruim vem na nossa cabeça e a gente, deixa eu parar de pensar nisso que não está legal, é que a gente está vigiando. Então vamos vigiar sempre. E orar, né, gente? Porque a oração é um recurso indispensável na nossa vida e também nos processos depressivos. A gente precisa de ajuda. Através da oração, da prece, é que a gente entra em sintonia com a espiritualidade maior e facilitando aí o nosso processo de cura e o nosso processo de blindagem contra as forças negativas. Então vamos sim fazer a nossa prece. Se você é espírita, procure o passe, procure a fluidoterapia, o atendimento fraterno, se você acha que precisa, né? Não só aqui, como as outras casas espíritas estão aí para atender a quem precisa, né? Não vamos ficar sozinhos, ser forte não é ficar sozinho. Mas acima de tudo, vamos ter a consciência de que existe um Deus maior que zela por nós e que nunca nos abandona.
Jesus já nos disse: vinde a mim, vós que andais fatigados, cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. E para terminar, eu vou falar aqui para vocês umas palavras de Divaldo Franco, que durante uma palestra também falando sobre depressão, ele disse que a melhor maneira para se livrar da depressão é amar. Comece amando a si mesmo, projetando no seu íntimo a certeza de que você veio na Terra não para ser depressivo, mas para reencontrar a beleza da vida. Liberte-se dessa ave agorenta que é a depressão. Saia do escuro, viaje na direção do sol e tenha certeza de que Deus nos deseja para a plenitude. Então vamos, meus irmãos, viver essa plenitude, enfrentando as nossas provas, as nossas expiações, sem reclamar, sem murmurar e agradecendo, porque só de estarmos encarnados é uma dádiva. Nessa mesma palestra de Divaldo, ele fala que a fila para encarnar na Terra já passou de 7 milhões de pessoas. Então não está fácil. Vamos aproveitar a nossa oportunidade que Deus nos deu. Muito obrigada. Então vamos, neste momento, fechar os nossos olhos e fazer a nossa prece. Agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui, pedindo a Jesus que nos ajude na compreensão de tudo que aqui foi falado, para que a gente possa colocar em prática no nosso dia a dia. Vamos pedir também a espiritualidade que olhe por aquelas pessoas que deixaram os nomes ali na caixinha, que faça uma visita até os seus lares, levando paz, levando luz. Vamos também colocar nessa prece aquela pessoa que você conhece que pode estar deprimida neste momento. Deseje tudo de bom para ela. Imagine Jesus abraçando esta pessoa neste momento, levando a ela um alento, um conforto e uma luz para que ela saia desta crise e possa viver a plenitude que Deus deseja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Desejo a todos uma boa noite, uma boa semana. Obrigada.